Olá, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Luciana Alas, sou do Instituto Crescer. Trabalho há quase 25 anos na área de educação e tecnologia. Comecei trabalhando nas escolas, em laboratórios de informática, ajudando os professores nas atividades pedagógicas. E aos poucos eu fui migrando para a formação de professores. Ao longo desses anos eu percebo como sendo um grande desafio, por mais que nós organizemos processos de formação, façamos reflexão sobre essa temática, ainda é um grande desafio realmente a gente trazer a tecnologia para a escola, dentro de um processo que faça mais sentido para os alunos, que ajude a desenvolver um trabalho que prepare esses alunos para terem as competências necessárias para o século XXI e bem como prepará-los para o mercado de trabalho. Não é fácil, é tudo muito novo. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, minha grande preocupação era como é que nós trazíamos esse recurso para o dia a dia da sala de aula dentro de um formato que já estava instituído, organizado, e hoje é muito mais do que isso. É uma questão muito mais de uma revisão da prática pedagógica do que necessariamente a questão da tecnologia. Por conta disso tudo, eu resolvi o ano passado dedicar o ano de 2018 a estudar como é que poderíamos avançar nessa discussão em rumo de uma nova educação. Como é que nós poderíamos colaborar para que efetivamente as escolas, sejam elas quais forem, públicas ou privadas, em qualquer lugar do Brasil ou em outros lugares do mundo, pudessem fazer uma reflexão mais interessante sobre o momento que elas estão e como é que elas podem, entendendo esse momento, avançar, pensando em programas de formação continuada de professores, mais personalizados no momento de cada uma. Então, com isso, nasceu a avaliação API 50, que é a avaliação das práticas educacionais inovadoras, 50 indicadores de inovação. Ele tem 3 grandes objetivos, essa avaliação. Uma avaliação gratuita, ela está online, é gratuita. Qualquer escola pode acessar e pode passar pelo processo de avaliação. E ela tem 3 grandes objetivos. O primeiro é ajudar a avaliar o grau de inovação pedagógica da instituição, entender qual é o momento que ela está. O quanto ela já conseguiu avançar por meio do trabalho que ela vem desenvolvendo no dia a dia junto aos alunos. O segundo é, por meio disso, entendendo qual é esse momento, como é que a gente pode desenhar programas de formação continuada de professores que sejam mais adequados ao momento dessa instituição, aos desafios que ela identificou como prioritário e às condições e tempos que ela tem para trabalho com seus professores. E também, por meio disso, ajudar a instituição a decidir qual investimento ela vai fazer em tecnologia. São 2 aspectos importantes no processo de inovação pedagógica e que são muito difíceis da gente conseguir viabilizar, a questão da formação e a questão do investimento nas tecnologias digitais. Então, nós acreditamos que por meio dessa avaliação a gente consiga, de alguma forma, mitigar esse problema, ajudando a personalizar mais o processo de formação docente. E por meio disso também a gente fomentar uma discussão sobre o que é a inovação no contexto educacional, apoiado pelas tecnologias e pelas metodologias ativas. Então são esses 3 grandes objetivos dessa avaliação. Ela está organizada em 50 indicadores. Esses 50 indicadores, eles são focados na prática docente. A ideia é que os professores, por meio de um questionário que está disponível online, ele possa avaliar a sua prática individualmente, como é que ele vem usando a tecnologia em sala de aula. E, após o grupo de professores da escola passar por esse processo, esse sistema online, ele traz uma série de resultados que ajuda a escola, o grupo de professores e as suas lideranças a identificar o momento que elas estão. E com essas informações que se possa então fazer uma análise de SWOT e desenhar um plano de ação pensando em ações de curto, médio e prazo para serem desenvolvidas junto ao corpo docente. A avaliação ela está organizada em 3 pilares.
O indicador do 1 até o 17, ele é focado na questão da usabilidade. E para isso nós olhamos muito como é que a tecnologia pode apoiar o uso eficaz das práticas pedagógicas dentro da instituição de ensino. Nós utilizamos muito como referência o IST Standard, que são os padrões da Sociedade Internacional de Tecnologia Educacional. A gente também olhou para o Horizon Report, para os documentos da Unesco, para alguns documentos da Comunidade Europeia e para a própria BNCC, dentro das 10 competências gerais da BNCC, aqui no Brasil, além de uma série de outros documentos. Relacionado aos resultados educacionais, que são os indicadores do 18 até o 41, eles visam a olhar para quanto a partir de uma estratégia mais interessante de trabalho junto aos alunos, apoiado pelas tecnologias digitais e implementado por meio de metodologias ativas, nós conseguimos ajudar a desenvolver as competências digitais e socioemocionais nos alunos. Então, para isso, nós usamos muito como referência o padrão de competências inglês, relacionado às competências digitais. Nós não temos hoje um currículo nacional que nos traga alguma diretriz mais detalhada sobre a questão da tecnologia na educação básica, e o currículo inglês, ele é bem interessante, ele é super estruturado e ajuda nesse processo. E nós também usamos para pensar nas competências socioemocionais numa série de referências, mas a principal é a Partners for 21st Century Skills. Foi o material de referência usado para isso. E relacionado às competências docentes, nós também olhamos para uma série de documentos que vem falando como é que a gente tem que preparar o professor, que skills que eles têm que ter hoje para poder trabalhar nesse novo cenário. E nós utilizamos muito como referência o próprio IST, os estándares do IST, olhamos muito para o programa do Enlaces no Chile, o material da Unesco, a BNCC para a formação de professores, que nós já temos agora aqui no Brasil. Essa avaliação, como eu disse, ela é gratuita, ela é online, ela foi lançada em 20 de outubro do ano passado, em comemoração aos 18 anos do Instituto Crescer, que é uma instituição do terceiro setor, que trabalha com formação de professores e que tem hoje a sua sede em São Paulo, mas vem trabalhando aí em diferentes lugares do Brasil e da América Latina em projetos dessa natureza. E por conta disso, nós fizemos essa plataforma em português, inglês e espanhol. Como a gente já vem trabalhando bastante aqui na América Latina, tem muitas escolas que têm também aproveitado desse material. E ela vai ser, em breve, ainda esse ano, traduzida para o hebraico e vai ser aplicada na rede pública de Israel. Então, assim, é algo muito simples, é algo que nós não imaginávamos que tivesse um interesse tão grande, mas é uma ferramenta que tem tido um potencial para ajudar nessa reflexão inicial. Até hoje, nesse quase um ano aí que nós temos do sistema disponível, nós já temos mais de 500 escolas que passaram pelo processo de avaliação, dentro elas o próprio FIEP aqui, o FIEP aqui do Paraná, a Escola Internacional aqui, o SEBRAE e o SESI passaram por esse processo e foi bem interessante a reflexão com eles. Nós temos algumas universidades também, eu não imaginei que esse fosse um público que tivesse interesse numa avaliação como essa, mas nós já temos algumas universidades que também estão aplicando junto aos seus professores e tem se mostrado uma reflexão bem interessante. Como participar, como você aplicar essa avaliação na sua instituição de ensino? Você precisa inscrever a sua instituição no sistema, depois eu vou compartilhar com vocês o site para que vocês possam entender melhor esse processo. A partir disso, você vai receber algum líder da escola que inscreve a instituição, vai receber um código, que é o código da instituição no sistema. Esse código deve ser compartilhado com os professores e deve ser feito um convite a eles. É importante que esse convite ele seja bem feito para que os professores se sintam confortáveis em passar por esse processo de autoavaliação. A gente sabe que a avaliação não é algo simples, a autoavaliação não é algo que está na nossa cultura. Então, a gente precisa realmente fazer um trabalho com os professores nesse sentido.
Orientá-los para poderem passar é muito simples. Depois que a escola se inscreveu no sistema, compartilhou o código com os professores, eles entram no sistema e fazem um cadastro simples, utilizando esse código, e têm acesso, então, a essa avaliação. Fim de um prazo que você determina, que a sua instituição determina, para que eles possam passar por esse processo, e aí o prazo é determinado por cada instituição, frente ao tempo que ela tem disponível para essa tarefa. Você vai ter uma série de resultados que o sistema traz e que vão te dar subsídios para poder fazer, então, essa análise. E com isso a ideia é que se consiga, então, fazer uma análise de SWOT e construir um plano de ação a partir dos desafios identificados como prioritários para formação e desenvolvimento do professor. E o legal é que o sistema já traz a possibilidade de você fazer alguns filtros por grau de ensino, por área de conhecimento. Então, você também pode criar programas mais personalizados, focados em algum grau de ensino, alguma área de conhecimento em particular. Para ajudar ao longo... Depois que eu iniciei esse processo, que a gente pôs a avaliação no ar e que algumas escolas começaram a preencher esse material, nós nos deparamos com outro desafio. Ok, as escolas falaram, ok, já sei o momento que eu estou, quais são meus desafios prioritários, mas e agora? Por onde eu vou? O que realmente eu posso fazer para que meus professores possam se preparar e se desenvolver nesses aspectos que eu considerei como prioritário? Quando eu me deparei com esse desafio, então, me surgiu a ideia de organizar, então, um outro documento. Esse documento, ele ainda não está disponível no site do programa, vocês teriam que me pedir e eu encaminho para vocês. Ele deverá estar no próprio site do programa ainda esse mês, mas eu organizei um documento fazendo uma curadoria de materiais que existem disponíveis online e gratuitos que podem ajudar no desenvolvimento dos seus professores. São como a primeira coluna aqui, os encontros formativos, é uma série de livros que nós temos hoje no próprio Instituto Crescer. Nós temos quase 50 oficinas para a formação de professores, relacionando o uso de tecnologia com metodologias. A ideia desse material é formar grupos de estudos nas escolas e uma pessoa liderar esse grupo e ter ali um roteiro para poder conduzir essa atividade. Eu separei para cada um dos indicadores, aqui eu peguei só um exemplo, um extrato desse documento relacionado ao indicador 1, 2 e 3, como eu falei, são 50, supondo que a sua escola identificou como prioritário trabalhar o indicador 2. Para o indicador 2, você tem a sugestão de 2 encontros formativos, você tem 2 textos que poderiam ser compartilhados com o professor para poder fazer uma leitura e depois um trabalho, quem sabe, numa reunião pedagógica. E você também tem um vídeo e um podcast falando sobre esse tema, que você também poderia trabalhar em alguma reunião. Então, assim, além de identificar o desafio, definir prioridades, por meio desse documento você encontra algumas ideias bem preliminares aí de como é que você pode começar um trabalho na sua instituição de reflexão e de implementação de práticas que estejam mais adequadas aos desafios da educação contemporânea. Enfim, a avaliação ela está disponível online, como eu falei, ela é gratuita. Nesse endereço, www.api50.org.br. Quem tiver interesse, dúvidas, que quiser saber mais sobre ela, sinta-se à vontade para me procurar. Eu deixo aqui também o meu e-mail, que é luciana@icrescer.org.br. E também deixo minha página pessoal para aquelas pessoas que hoje estão envolvidas em projetos de pesquisa, seja um TCC, um trabalho de mestrado ou doutorado. Nessa página eu reúno uma série de documentos e materiais, artigos, vídeos, aplicativos, enfim, materiais que eu vou encontrando e eu resolvi reunir nesse site, porque as pessoas sempre me procuram pedindo referências. É mais uma forma da gente pensar em colaborar com esse processo. Muito obrigada.